Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo. E Bola em Jogo desta segunda-feira que tá recheado de futebol. Vamos falar de Série A, vamos falar de Série B, vamos falar de Série C, vamos falar até de Série D de dado. Vamos aquecer todo mundo para a Libertadores e Sul-Americana que acontece nesta semana e falar para vocês também, antes, de forma exclusiva, o que aconteceu com a seleção brasileira. Antes de anunciar isso, vou apresentar aqui meu colega de estúdio, ele, Fábio Novaes. E aí, Filipão, tamo junto? Tem novidade aí? Tá feliz? Eu tô. Eu tô feliz também, rapaz. Tem uma grande novidade aí. Rapaz. Vamos lá. Carlos Ancelotti anunciado oficialmente como técnico da seleção brasileira. E aí, CBF acabou de anunciar Carlos Ancelotti como o novo técnico da seleção brasileira. E, rapaz, é o melhor que poderia acontecer para a seleção. É um cara muito cascudo. Já estou vendo críticas aí nos comentários. O cara levou um sacode do Barcelona a temporada todinha. Isso não apaga o que ele fez nos últimos anos dele aí de carreira. Campeão com o Milan, campeão com o Real Madrid, campeão com o Bayern de Munique. Reviveu o Everton da Inglaterra, que era um time que estava aí muito abaixo na Premier League. Então tem tudo para fazer dar certo na seleção brasileira, o Carlos Ancelotti. Tem tudo mesmo, Felipe. Ele é o tipo do cara que é campeão demais. Fora a experiência, fora tudo isso, ele é um cara que também não trabalha essa questão do marketing como o Guardiola trabalha. É por isso que muita gente às vezes fica falando, rapaz, é uma temporada, perdeu pro Barcelona. Acontece, rapaz. Agora, o ano passado, o Real Madrid era unânime, né, no futebol. Ganhou quase tudo. Então, assim, é um grande nome, um técnico experiente. Eu acho que vai agregar bastante para a seleção brasileira e também para o futebol brasileiro em geral. Então, para mim, é um nome, assim, unânime. Vai ter as críticas, porque o ser humano é assim mesmo. Qualquer um que viesse... Se viesse Jesus agradou todo mundo. Se viesse o Guardiola, seria criticado também. Ia ter gente que dizia, esse jogo tic-tac dele, pra lá e pra cá. Mas rapaz, o ser humano é assim, né? O ser humano é assim. Mas é um grande nome, viu? Posso dizer um negócio interessante. Diga. Eu tô Diga duas iludido logo. Demais agora com o Hexa, rapaz. Eu tô feliz demais. Será que o Hexa vem? O homem tem pouco tempo de trabalho. Copa do Mundo já é ano que vem, já, né? Ele é o cara perfeito. Ele é o cara que entende. E outra, ele conhece o futebol, ele conhece os brasileiros, ele trabalha muito bem com os brasileiros. Por onde passou, ele sempre utilizou jogadores brasileiros. Então, é um nome interessante aí, um nome que vai agregar bastante, como eu já disse, tanto para a seleção quanto para o futebol brasileiro. Mas vamos falar agora das seleções de Alagoas. Vamos falar na nossa terrinha aqui? Vamos começar então pela grande vitória do CSA ontem contra o Maringá. Bota na tela os gols aí, ó. Começou com o gol do Cachoeiro, um golaço ali de falta, meio por baixo da barreira. Foi um semi-Ronaldinho Gaúcho aí, foi meia altura. Depois o Maringá vira o jogo com 2 golaços de Negueba, rapaz. Olha esse gol aí. Depois ele faz um gol muito parecido logo em seguida. O CSA que tem a maldição de fazer um gol e tomar logo em seguida. Dessa vez foi como o Grêmio. Levou 2, ó. Pegou o rebote, cortou de cola, chutou, golaço. Os 2 na bochecha da rede. O CSA não se abateu, foi pra cima. Mas calma, porque foi o seguinte. O CSA começou o jogo bem, com 3 zagueiros. Depois, apagão, só deu Maringá. Depois que o Igor Magalhães mexeu no time, aí foi premiado com o gol do Betão de escanteio, de cabeça, e depois Igor Bahia com a jogada do Gustavinho, que mudou o jogo quando entrou, virou o jogo novamente pro CSA. CSA 3, Maringá 2. Quando não é Thiago Marques, é Igor Bahia. 2 centroavantes oportunistas demais, fazendo o gol aí da vitória para o CSA. Vitória extremamente importante. Pode não ter convencido, eu vi algumas pessoas na internet falando sobre isso, Felipe. Convenceu, não convenceu, mas o importante é que a vitória veio, foi uma vitória de virada, né? Uma vitória de superação, então super importante para essa continuidade aí do CSA no Campeonato Brasileiro da Série C. CSA que volta para aquela zona de classificação, né? Todo mundo muito perto ali, o CSA com 8 pontos, times com 7, 6, mas o importante é sempre estar ali naquele bolo dos 8 primeiros para poder passar para a próxima fase da competição. Vamos ouvir agora o técnico Igor Magalhães. Falou após o jogo e contou um pouquinho de como foi aí esse jogo entre CSA e Maringá. Tem que agradecer os atletas pelo empenho, a dedicação, o comprometimento, o entendimento de que forma que seria o jogo. É lógico que eu acredito muito que no primeiro tempo o jogo começou muito igual, né? Nós começamos bem no jogo, lúcidos,
né? A gente já sabia da capacidade do adversário, do estilo de jogo diferente que o adversário tem e principalmente ele imprime dentro dos seus jogos, né? Independente se joga em casa ou fora, eles não abrem mão dessa característica de jogo. A gente já sabia que seria um grande duelo, principalmente. Iria nos provocar a sair da zona de conforto, até porque foi a primeira vez que nós enfrentamos uma equipe que tem marcação de encaixe individual o campo inteiro, né? Então a gente já sabia que seria um jogo caracterizado por ganho de duelo. No primeiro tempo a gente começou bem ganhando os duelos, mas no decorrer dele a gente foi perdendo essa energia de ganhar duelo e teoricamente nós saímos na frente, estávamos até lúcidos, mas aí também entra a capacidade individual do atleta adversário, né? Que é o Negueba principalmente, onde a gente já tinha avisado que ele não poderia ter espaço no poder de arrasto. E ele foi feliz além de arrastar e a nossa linha começou a andar para trás, em vez de agredir o portador da bola, no bom sentido. Agredir o portador da bola é caminhar em cima da bola para poder ter a possibilidade de botar o pé na bola ou até mesmo de parar a jogada para não sofrer a transição. E mais aí entra a qualidade individual. Primeiro de arrasto, segundo de abrir espaço e terceiro da finalização com qualidade. Ele ganhou a confiança, no segundo movimento também a mesma coisa. Um atleta que tem mostrado um bom nível na Série C, um atleta diferente. E a capacidade também do adversário de ter um ataque muito envolvente, rápido, com jogadores interessantes. No segundo tempo, acredito que nós já voltamos com postura diferente à questão do duelo, principalmente. Nós duelamos de igualdade e aí entra a qualidade também da nossa equipe. Uma postura muito agressiva, os atletas que entraram para campo corresponderam muito bem. Todos que puderam entrar contribuíram muito, por isso que a gente fala no poder da equipe, no poder coletivo, para jogo como esse, a nossa equipe mostrar a força do grupo. E eu acredito que foi um grande jogo, uma grande vitória, para a gente parabenizar todas as mães do mundo, principalmente a nossa do Brasil. É isso aí, rapaz. Feliz Dia das Mães e o CSA que deu um presente aí para todas as mamães. Azulina. Como ele falou, ele começou com 3 zagueiros, Fábio. Ele mudou completamente a estratégia do CSA. Ao longo da temporada ele vem fazendo isso. Ele surpreende com escalações diferentes no dia do jogo. Ganhou o clássico assim e ganhou contra o Maringá assim, mas não por conta da estratégia. Quem viu o jogo sabe que os 3 zagueiros ali deram meio que, em vez de fortalecer defensivamente o CSA, deixou o CSA exposto ali. A gente não tinha... O Maringá, quando chegava com perigo, até ele fazer as mudanças no segundo tempo e conseguir combater o Maringá. Depois o Maringá ficou com a menos, aí ficou fácil, o CSA dominou, depois teve uma substituição por concussão do jogador do Maringá, aí o CSA automaticamente ganha mais uma substituição, a sexta, botou mais um zagueiro, ajeitou ali o sistema defensivo, não sofreu nenhum risco de receber um empate nos últimos minutos. CSA que agora entra na zona de classificação, coloca na tela aí, Thales, a classificação pra gente ver. Olha aí, ó. Aí, rapaz. CSA em 7º colocado com 8 pontos. É aquilo que eu disse, né? Todo mundo muito próximo, 8, 7, 6 pontos. Mas o importante é estar dentro ou sempre muito próximo desse G8 aí, porque mais para a parte do final da competição vai se afunilando, aí vai ter times brigando para não cair, times lutando para estar dentro da classificação e você já estando dentro, você consegue aí se classificar com mais facilidade para a próxima fase. CSA que uma grande vitória, viu, sobre o Maringá, vitória espetacular, não pode ter sido assim, de crescer os olhos futebolisticamente falando, né, jogando bonito, mas é uma vitória muito grande e o CSA que joga no próximo sábado, Felipe, contra o Tombense, tá aí os 2 times com 8 pontos. Jogo de 6 pontos. É um jogo de 6 pontos, importante aí, fora de casa, né, um empate é bom, mas aí a gente sabe que o CSA tem condições sim de trazer 3 pontos lá de tombo. Dentro do G8, Ituano e Ponte Preta ainda jogam na rodada contra 2 times que estão abaixo na tabela. O Itabaiana e o Figueirense, que é o lanterninha da competição. Vamos falar agora de CRB? Vamos lá, porque o CRB não jogou hoje, nesse final de semana, rapaz. Joga hoje. Coloca na tela aí os jogos que vão completar a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem aí Botafogo de São Paulo e Atlético, no caso, às 19 horas. O nosso CRB aqui, representante de Alagoas, vai até Manaus enfrentar o Amazonas às 21 horas. É bom que o calor vai estar um pouco menos, né? Porque lá é bastante abafado, né? Às 21 horas.
Finalizando essa 7ª rodada, na quarta-feira tem Remo e Vila Nova, América Mineiro e Paysandu. O Remo que ontem foi campeão paraense em cima do maior rival, o Paysandu, campeão nos pênaltis. E sabe quem é o técnico do Remo? Daniel Paulista, rapaz. Tá lá o Pedro Rocha, que já passou por Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, jogando muita bola, fazendo muitos gols. Já passa direto aí para os resultados dos outros jogos que aconteceram aí no final de semana. Esse de quinta-feira a gente já falou, Felipe. Vamos para sábado. Avaí empatou com o Atlético Goianiense em 0-0. Goiás venceu o Curitiba por 1-0. Criciúma em Volta Redonda 0-0. O Operário venceu fora de casa o Cuiabá. O Cuiabá que empatou com o CRB aqui, deu muito trabalho, acabou sendo derrotado aí pelo Operário por 3-2. Novo Horizontino e Ferroviária, clássico do interior paulista, acabou aí em 2-2. Vamos ver a classificação. O CRB vencendo, Felipe. Vai para onde? Vai pro G4. Vai pro G4, vai 14 pontos aí. Olha o Remo lá, que a gente falou. O Remo que também ainda joga, né? Pode e chegar... olha o Paysandu lá também. Hoje à noite o CRB pode chegar ao segunda colocação. Nossa. Se vencer o Amazonas aí. O Amazonas está ali, né? Mas vale lembrar que o Vila Nova ainda joga, o Remo ainda joga. Então chega ali na segunda classificação, podendo perder para a terceira ou quarta novamente. É a mesma questão que eu falo do CSA. O importante é que o CRB esteja aí. Com certeza. Ou dentro do G4, ou próximo do G4. A 1, 2 pontos no máximo aí. E matar logo também esses 45 pontos, né? Que já você já esquece também essa parte de baixo da tabela. Então, CRB que precisa voltar a vencer, está empatando demais. Não pode vacilar nessa aí, porque é aquela situação que a gente fala aqui em todo o programa. Você empata uma, empata duas, empata três, empata quatro. Quando você vai para a quinta partida e se você perder, aí são 5 jogos sem ganhar. Aí já pesa, né? Aí já pesa. Aí já pesa demais. O CRB tem que voltar a vencer, voltar a pontuar bem na competição. Não pode deixar esses 2 pontos aí escaparem toda a partida. O empate fora de casa é ótimo, mas você vencer é muito importante também dentro da competição. É recuperar esses pontos que perdeu aqui para o Cuiabá contra o Amazonas, o time que está ali na lanterna, então o CRB vai em busca dessa vitória aí. Vamos mudar a chavinha? Vamos para continuar aqui em Alagoas, né? Vamos para D. Vamos só para Arapiraca. A gente estava aqui na C, a gente foi para B, agora vamos para D. Vamos para D, vamos lá. Campeonato Brasileiro da Série D tá bem demais, rapaz. O Asa venceu mais uma partida, desta vez jogando fora de casa contra o Sergipe. Venceu por 2-1 com gols aí do Paulinho e também do Júnior Viçosa. E o Sergipe diminuiu já ali próximo do final do jogo com o Matheus Sacramento. O outro clube de Alagoas, Penedense, acabou sendo derrotado pelo Lagarto. E agora vai trocar as bolas, viu, Felipe? O Asa enfrenta o Lagarto e o Penedense enfrenta o Sergipe. Vai trocar o quê, rapaz? Vai trocar as bolas agora. Entendi. Somente os times trocando de lado aí, né, rapaz? É complicado essa situação aí. Vamos ver a classificação aí da Série D também. O Asa tá bem demais. 12 pontos, venceu todas as partidas que jogou nessa competição. E o nosso querido ali Penedense, que fez um campeonato alagoano assim, elogiável, muito bom. Infelizmente ainda não conseguiu vencer na Série D. A Série D é outra competição, né? É outro nível, Você né? tem que ter muita casca. E o Asa vem adquirindo essa casca há alguns anos. É um time que vem amadurecendo, é um elenco que foi montado pensando para essa Série D. Claro, se conseguisse ganhar ali um campeonato alagoano, seria muito bom, mas foi pensado muito mais para a Série D. Então já é um time que vem sofrendo com essa competição há muitos anos, ele vem jogando de forma seguida. Porque qual é o problema? Penedense, Céu, esses jogadores, esses times, fora o Asa, jogam um ano a Série D e passam 2, 3 sem jogar. Então não tem sequência, os jogadores vão embora, vem outros completamente diferentes, que não conhecem a competição. Então o Asa já está meio cascudo, mas é como a gente fala muito, não adianta nadar e morrer na praia. O Asa tem que fazer uma boa zona de classificação e quando chegar na fase de mata-mata, ser letal e subir para a Série C, que é o que realmente importa para o Asa nessa temporada. Mas o Asa lá em Arapiraca se falam em reforços justamente para continuar esse crescimento do Asa aí na competição, porque quando chegar na fase final também, né, Felipe? A coisa funila mais um pouco, os clubes mais fortes vão passando dos outros grupos, né? Então aí o Asa precisa de contratações para manter o nível aí na Série D. Vamos dar um pulo? Vamos dar D? Dar um pulo, né? Vamos dar um pulão agora. Vai, bota aí os gols da Série A. Eita, rapaz, Campeonato Brasileiro rodou e rodou bem, viu? Goleadas tivemos. Tá no menores. E o Vasco, hein, Felipe? O Vasco não tem explicação, é o Vasco.
Vasco começou consegue ganhando com tomar- -1. o Vasco consegue tomar 4 gols pela primeira vez um time venezuelano em uma competição internacional e depois perde de virada por Vitória com 1 a mais dentro de campo. Complicado, viu? E o Grêmio empatou com o RB Bragantino em 1-1. 2 gols ali na fase final do segundo tempo já. Isidro Pita e Amuso, do Grêmio. Olha aí, o Mirassol, rapaz. O Corinthians saiu na frente com um gol de Kaká, mas o poderoso Mirassol virou para cima do Timão. Olha lá, rapaz. Edson Carioca. Aquilo que também por 1 a 0 com Bem o gol de frio mesmo esse Arrascaeta. E o Cruzeiro goleou o Sport. O Sport é outro Mas time Sport que não mesmo. está bem no campeonato. O Sport Sport tá sofre complicado. grande risco de cair novamente para a Série O B. Sport que mudou de técnico e com 20 minutos de jogo a torcida já estava chamando o técnico de burro. Rapaz. Ele tem alguma culpa, Felipe, nisso aí? Não, Eu mesmo. acredito. Ó. Isso é culpa do técnico? Não. Pelo amor de Deus, né? Isso é uma falha técnica gigante do jogador. E aí, jogão, viu? o Atlético Mineiro venceu, rapaz. O Fluminense de virada, viu? Olha o Canóbio, que golaço, rapaz. De prima. Rapaz. E Rubens também, outro golaço aí, Nossa. ó. Fora da área. Estreia do golaço gramado demais, sintético né? do Atlético Mineiro na nova Arena MRV. Gol do Júnior Santos. Fábio espalmou ali para o meio da área. Júnior Santos só fez completar para as redes. Hulk roubou a bola sobrou novamente com Martinelli, que passou para Serna. Toquinho por cima do goleiro, golaço do Fluminense, empate. Nos Mas aí, acréscimos. rapaz, tá Igor lá Gomes. Igor Gomes. E o Palmeiras que venceu o São Paulo mais uma vez e tirou até onda, viu? Gol do Vitor Roque. Gol legal assim, no cabelinho de sapo, É rapaz. muito pouco, viu, O rapaz? bumbum Foi do muito zagueiro pouco. do São Paulo que deu condição. É ele fala verdade, assim. foi muito pouco mesmo aí. E aí, rapaz, uma surpresa na rodada, viu? Uma 4 grande a surpresa, 0, rapaz. O fora Internacional, Bahia. que também começou o campeonato muito bem, sem perder nenhuma partida. Nossa, que golaço. Depois que perdeu para o Palmeiras, vem aí decaindo bastante. Já falam até em questão de demissão do Roger Carvalho. Viu? Quis falar até em nome dele para a seleção brasileira. Para você ver como é o futebol brasileiro. Viu? E esse golaço aí do Alex Telles também, viu? Nossa, Não, golaço. teve uns 3 golaços aí nesse 4x0 que Botafogo. tem os lampejos de Botafogo de 2024, mas depois volta a ser o Botafogo que a de gente 25, conhece. Então, assim, Botafogo que tem tudo também, tem bom elenco, tem um bom técnico também agora para conseguir pelo menos uma Libertadores na temporada de 2026. O Botafogo que está muito bem aí na competição, vem crescendo, como o Cruzeiro também vem crescendo. Vamos falar agora de classificação? Bota na tela pra gente aí, pra gente dar uma olhada. Aí, ó, Palmeiras líder com 19 pontos, Flamengo vice-líder 17 pontos, mesmo número tem o Bragantino e o Cruzeiro, rapaz, que tá mal demais na Sul-Americana, mas que no Campeonato Brasileiro vem muito bem com 16 pontos, seguindo ali do Fluminense com 13 pontos e Atlético Mineiro 12 pontos. Ó o Z4, Felipe. Olha o Sport com 0 vitórias. 0 vitórias o Sport, rapaz, aí não existe. O Sport Recife que não conseguiu vencer uma partida seguida do Santos, de Neymar. Pensou o Neymar e o Santos caem, velho, pra série D, pra série B. Já pensou, rapaz? seria- O Neymar volta pro seu clube de Já formação. pensou o Neymar joga na série B contra o CSA no que Contra vem? o CSA, de CRB aqui, já pensou, rapaz? Que coisa, hein? E aí, como a gente É o falou, futebol. o Juventude começou muito bem, mas agora decaiu. E o Vasco da Gama também está ali. O Vasco, que é um time que ninguém entende o porquê não consegue subir. Porque tem arrecadação, tem patrocinador bom, mas não consegue decolar em nenhuma competição. O Pedrinho aí que saiu, tava como comentarista, Muito né? bem elogiado. Muito bem, demais, colocando ele aí como um dos melhores comentaristas do Brasil. Saiu para poder assumir aí o Vasco da Gama, a presidência do Vasco, e agora está sendo bastante criticado. O Pedrinho aí, que foi um grande jogador, um grande ídolo do Vasco, e agora bastante criticado, porque realmente o Vasco da Gama está numa situação crítica e muito difícil. Viu? A Champions não tem essa semana, mas tem Libertadores. Tem e Liberta, é a Sul-Americana. nossa Champions Sul-Americana. Bota aí a primeira página da Liberta pra gente dar uma olhada. Fortaleza e Atlético Bucaramanga. Bucaramanga. Às 21 horas e 30 minutos amanhã. É o único brasileiro que joga amanhã. E no time, no grupo da morte, Atlético Nacional e Bahia, jogo Esse grupo importantíssimo. tá que tá, Um viu? empate pro Bahia aí seria perfeito, tá? Um empate pro Bahia aí seria perfeito. O porque Bahia é o aí líder, né? É o líder e aí ficaria só pelo empate também com o Internacional lá no Beira-Rio. Quem também joga de brasileiro nesta quarta-feira é o Botafogo contra o Estudiantes de La Plata e o São Paulo
contra o Libertad. Para a próxima, Thales, vamos lá. Isso, e na quinta-feira finalizando Nacional e Internacional. Internacional precisando vencer, viu? Precisa vencer, porque é o jogo contra o Bahia aqui no Brasil, vai ser um jogo mais apertado, um jogo mais difícil. Nacional que é o último colocado, mas é aquela questão, né? O primeiro tem 7, o segundo tem 6, o terceiro tem 5 e o quarto tem 4 pontos. Então, jogo difícil aí. Palmeiras já classificado, às 19 horas enfrenta o Bolívar e o Flamengo também. Outro jogo gigante que o Flamengo precisa vencer a todo custo. Flamengo e LDU às 21 horas e 30 minutos de quinta-feira. O Flamengo vai vencer esse jogo por uns 3-0. Você vai ver, os jogadores vão comer a bola depois das grandes críticas, depois lá do empate com o Desportivo Táchira. Desportivo Táchira não, o Central de Córdoba. O Central de Córdoba. Perdão. Central de Córdoba que venceu aqui, né? No Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Lá, e a primeira participação dele em Libertadores. Vamos falar agora de Sul-Americana. Vamos lá, Sula. Vamos. Temos times brasileiros também jogando amanhã. Grêmio e Godoy Cruz, às 19 horas. E Lanús e Vasco. Oh, que pena do Vasco. Olha Vasco aí, rapaz. O Vasco ainda tem chance de classificação. Provavelmente será a estreia do Fernando Diniz no comando do Vasco, é esse jogo aí. Também temos aí na quarta-feira, 14 de maio, Fluminense e Espanhola e Cruzeiro e Palestino. O Cruzeiro também que já está praticamente eliminado. E o Vitória, 9h30, rapaz, na quinta-feira, não vamos esquecer do Vitória, né? Contra o Cerro Largo. O Cruzeiro não está praticamente eliminado, não. Já está eliminado totalmente. Perdão, Esse daí já era. Pelo menos na Sula. Passa para a próxima página, Thales, por favor. E temos quem? Corinthians. Corinthians praticamente também ou praticamente? Não, praticamente. Tá uma situação difícil, mas ainda faltam 2 jogos, vencendo os 2 jogos, pode se classificar naquela questão de segundo melhor aí. Tá entendendo? Então, Racing do Uruguai e Corinthians às 19 horas, Atlético Mineiro e Caracas às 21 horas e 30 minutos. É isso aí, volta pra gente aqui. Vamos torcer para que todos os times brasileiros se deem bem nessas competições internacionais. A gente sabe que tem a rivalidade aí de um time torcer contra o outro, mas quando chega na Libertadores e Sul-Americana, principalmente em fase de grupos, a gente tem que torcer sempre para o Brasil estar o melhor possível. Eu gosto de ver quando a Libertadores e a Sul-Americana viram meio que uma Copa do Brasil, quando não tem mais nenhum estrangeiro ali atrapalhando a vida dos brasileiros, porque aí a hegemonia do futebol brasileiro é vista pelo mundo todo. Ficamos por aqui. Na Sul-Americana, os brasileiros na última rodada, nenhum time venceu. Então precisa realmente voltar a vencer para se recuperar na competição e classificar aí. A Sul-Americana que tem times abaixo do que tem na Libertadores, né? Por uma questão óbvia, né? Que são times que se classificam mais abaixo. Então vamos lá, né? Vamos lá os brasileiros aí acordar. Cruzeiro que a gente acreditava muito, né, rapaz? Finalista da Sul-Americana. Atlético Mineiro também, que tem um elenco muito bom. Corinthians também, que é um bom time. São times aí que estão tropeçando na competição sul-americana. Mas vamos lá. Isso aí. Finalizando por hoje. Segunda-feira já deu? Já deu. Vamos voltar sexta agora, né, de novo? Sexta-feira estamos por aqui, rapaz. No sextou da galera, no sextou do Bola em Jogo. Rapaz. Valeu aí, um abraço a todos. Até sexta-feira. Então, 14h30, sexta-feira, encontro marcado aqui no Bola em Jogo. Valeu, galera.